Olá, bom dia. Governadores de todo o país ignoraram as declarações do presidente Jair Bolsonaro e mantiveram as medidas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Eles fizeram uma reunião por videoconferência sem a presença de Bolsonaro e reforçaram que vão seguir as orientações da área técnica, como governantes do mundo inteiro vêm fazendo. To stay at home during this pandemic. Na contramão do que disse Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a posição do governo brasileiro é pelo isolamento social. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ajustou o discurso dele ao do presidente e criticou o momento e a forma como a quarentena foi utilizada por alguns estados. Economistas das mais variadas tendências afirmam que Bolsonaro deve priorizar a saúde da população e acelerar as medidas para ajudar quem vai sofrer mais com o impacto econômico. O Senado americano aprovou o pacote histórico de 2 trilhões de dólares para ajudar desempregados, consumidores e empresas. E aqui no Brasil, milhares de restaurantes estão se adaptando para poder funcionar durante a pandemia. A comida vai pelo entregador, que só recebe a sacola depois do álcool borrifado e usando luvas e máscara. E hoje é quinta-feira, 26 de março. Bom Dia Brasil está começando. O estado com o maior número de mortes por causa da Covid-19 está numa corrida para aumentar o número de leitos e poder atender pacientes com a doença. Na capital, as manhãs vêm tendo um movimento muito pequeno nas ruas, com muita gente respeitando as medidas de isolamento social. Então vamos direto abrir o Bom Dia Brasil e ir para São Paulo falar com o Rodrigo Bocardi. Bom dia, Rodrigo. Isso aí não há dúvida, viu, Ana? Há o respeito mesmo aos pedidos aí das autoridades para o isolamento social. A cidade de São Paulo, principalmente, a maior capital aí, realmente respeitando e mais vazia. Bom dia para você, bom dia a todos. Aqui em São Paulo, a Covid-19 já matou 48 pessoas, são 862 casos confirmados até agora. Quem precisa circular não pode ficar em casa, anda com medo de se infectar, por exemplo, nos ônibus da cidade. Por isso a gente vai ver como é que está a limpeza dos ônibus urbanos. Rafael Ihara, há um decreto aqui em São Paulo determinando a limpeza dos ônibus a cada momento que eles chegam no terminal, a cada viagem. O que você viu agora de manhã? Conta pra gente. Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham Bom Dia Brasil. Falamos ao vivo de um terminal de ônibus movimentado aqui da zona sul da cidade de São Paulo. Alguns ônibus estão sim passando por esse processo de limpeza. Essa funcionária, por exemplo, que está aqui bem atrás de mim, ela fica esperando a chegada dos ônibus, ela entra lá dentro e aí passa o pano com álcool nos lugares onde todo mundo coloca a mão. Agora tem outros ônibus que não estão passando por esse processo de desinfecção. Então o ônibus chega lotado, o pessoal desce do ônibus e aí os passageiros que estão esperando para embarcar, eles já entram dentro do ônibus sem que nenhuma limpeza seja feita. Mais cedo, nós fizemos algumas imagens do pessoal aglomerado em filas esperando os ônibus e também vimos muitas pessoas dentro dos ônibus que estão bastante cheios. Todo mundo ali bem próximo, as pessoas próximas umas das outras. A prefeitura disse que está monitorando a situação e que caso alguma linha apresente algum tipo de problema, pode aumentar a frota. Disse também que está fiscalizando aí, intensificando a fiscalização para as linhas com problemas no atendimento. A prefeitura também falou que está contratando 250 funcionários para intensificar a limpeza nos ônibus e também nos terminais. E falou também que vai multar as empresas que não estão cumprindo o decreto da prefeitura. Rodrigo. Obrigado, Rafael. O que tem acontecido muito é que a prefeitura tem reagido às denúncias que a gente vem mostrando aqui das pessoas que usam ônibus dizendo que não tem a limpeza. E aí a prefeitura tomou essa decisão de contratar mais funcionários e uma multa de R$ 3.300 por dia para a empresa que não cumprir. Esperamos que venha aí a responsabilidade por parte das empresas aí nos próximos dias. Obrigado, Rafael Ihara. A gente vai falar agora com a repórter Luísa Vaz. Ela está no centro de São Paulo, na região da Rua 25 de Março, super conhecida. Ela mostra a situação num restaurante do governo estadual que serve refeições a R$1. Luísa, bom dia mais uma vez. Oi, bom dia para você e para todo mundo que está com a gente, Rodrigo. Eu estou na unidade do Bom Prato da 25 de março. O governo do estado tem 58 unidades desse restaurante popular em todo o estado, 22 delas aqui na capital. E por conta do decreto estadual que determina o fechamento do comércio e que os restaurantes possam apenas trabalhar com entregas, o Bom Prato também está nesse sistema. A gente vê aqui que as portas estão fechadas porque eles servem nessa unidade
300 cafés da manhã por dia. Então, quando acaba, eles fecham as portas. Só que agora, o pessoal não pode mais comer lá dentro. Eles pegam a refeição aqui na porta e vão comer na rua. Então, o que está acontecendo? Tem muita gente reclamando da quantidade de lixo que se acumula e, além disso, na hora do almoço, esses usuários do Bom Prato não estão recebendo talheres. E aí eles têm que comer com as mãos ou então improvisar com a própria tampa da marmita, uma vez que a refeição está sendo entregue em marmitas, a forma para se alimentar. A gente procurou o governo do estado e eles nos disseram que estão em conversas com a prefeitura para colocar ação de lixeiras no entorno dos restaurantes, para entrega dos talheres e também estão tentando orientar os funcionários para evitar as aglomerações, porque uma vez que tem fila, acaba ficando muita gente aglomerada. Rodrigo. Iniciativa de manter o funcionamento, mas tem que ter o respeito. Mais uma vez, denúncia feita aqui hoje cedo pela gente é a reação do governo do estado trazendo a resposta do mínimo. Discutir com a prefeitura a suspensão, mesmo que temporária, da questão do uso do plástico, para que possa ter aí realmente o talher de plástico para essas pessoas usarem nesses dias aí excepcionais. Olha, ainda deve demorar 3 semanas para que o governo paulista consiga ampliar o número de testes para detectar o novo coronavírus. Também na rede particular está difícil conseguir fazer o exame. E a corrida agora é para aumentar o número de leitos para tratar quem contrair a doença. As obras não param no estádio do Pacaembu. O hospital de campanha, com 200 leitos de baixa complexidade, fica pronto até semana que vem. No Anhembi serão 1.800 leitos. 887 leitos já ficam prontos a partir do dia 3 de abril, semana que vem. E eles devem começar a ser utilizados já a partir do dia 6 de abril, na outra segunda-feira. O restante, os outros 913 leitos, devem ficar prontos a partir do dia 10 de abril. No estádio Bruno Daniel, em Santo André, no ABC Paulista, outro hospital de campanha com 300 leitos será entregue em 15 dias. Neste container, montado ao lado de um hospital da Zona Norte de São Paulo, vão funcionar 2 consultórios e sala de observação, só para pacientes com suspeita do novo coronavírus. Outra medida importante, a de aumentar o número de testes em casos suspeitos, deveria ter começado ontem. Mas um dos laboratórios, o do Instituto Butantan, ainda precisa passar pela fase de certificação, que é o que garante a segurança dos resultados. Esse processo pode demorar até 3 semanas. Nós vamos ter uma capacidade de produção inicial de 1.000 amostras por dia. Eu acredito que num curto espaço de tempo, de 1.000 poderemos passar para 2.000. E mesmo pagando, está difícil conseguir o teste. Nossas equipes procuraram em laboratórios e hospitais de São Paulo. A maioria não está fazendo o exame. Por telefone, o repórter Felipe Guedes entrou em contato com 12 clínicas. Houve um período que estava realizando, mas no momento não está realizando mais. Também não informaram por conta do que pararam de estar realizando esse teste. E onde tem, nem todo mundo pode fazer o teste. No caso, o teste está sendo realizado apenas em pacientes internados. O governo de São Paulo vai dar uma ajuda de custo de R$ 55 por mês para famílias de 700 mil alunos da rede estadual de ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas. É para compensar o aumento nos gastos com a alimentação das crianças durante a quarentena. O valor será pago a partir de 1º de abril. É uma medida protetiva, uma medida de atenção às famílias e às crianças mais vulneráveis do nosso estado. O pagamento será feito aos estudantes das famílias que vivem em condição de extrema pobreza, de acordo com o cadastro único do governo federal. O valor é suficiente para comprar uma cesta básica. E no momento em que a ordem é se isolar, tem gente trabalhando para que ninguém se sinta sozinho. Este galpão da Prefeitura de São Bernardo do Campo foi preparado só para receber doações. Já chegaram comida e água. Este outro galpão é para receber produtos de higiene e limpeza. Foram doadas 2.000 barras de sabão, feitas com óleo de cozinha reciclado. Uma ONG conseguiu comprar 345 respiradores novos, depois de juntar R$20 milhões em doações. Os aparelhos vão ser instalados num hospital de São Paulo e em 18 unidades de saúde.
Falando sobre a quarentena, 2 setores foram liberados pelo governo do estado a funcionar, o comércio de suplementos alimentares e locais de estacionamento e locação de veículos. Ana, antes de devolver para você, só complementando, a Prefeitura de São Paulo esclarece aqui que a lei que restringe o uso do plástico de uso individual, ela começa a valer de fato mesmo a partir de 2021. Então, não há uma implicação por não ter plástico nesse momento com relação ao coronavírus naquela unidade ali que nós falamos do bom prato. Então, alguma coisa tem que ser feita ali. Deixaram de fazer, poderia ter dado, né? Esperamos que resolva logo. Promessa para amanhã. Deviam estar acostumados a usar o talher de metal porque era servido ali dentro do restaurante, né, Rodrigo? Agora tem que ter essa adaptação realmente para o pessoal que está pegando a comida lá. Obrigada, até já. Até já. E o Rio de Janeiro amanheceu com um novo problema na circulação das pessoas. Um dos maiores sistemas de transporte do Rio pode parar. Edivaldo Dondossa vai explicar melhor para a gente. Bom dia, Edivaldo. Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas de ônibus aqui da cidade, disse que o sistema pode parar completamente até amanhã. É que com menos passageiros nas ruas, pagando a passagem, as empresas alegam que não teriam condições de manter o serviço sem o apoio do poder público. As linhas do BRT, você vai ver aí na imagem, que é o corredor de ônibus expresso, já não estão mais funcionando entre a meia-noite e as 4 da manhã. E 27 estações fecharam as portas também durante o dia. Nesta estação, que continua aberta em Santa Cruz, na Zona Oeste, uma longa fila se formou nessa manhã. Desde o começo da semana, o comércio da cidade do Rio está fechado. Só serviços essenciais, como mercados e farmácias, poderiam abrir. Mas ontem, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que vai permitir que lojas de material de construção e as de conveniência dos postos vão poder funcionar. Mas os clientes não podem consumir produtos lá dentro. O estado do Rio tem até agora 370 casos confirmados de coronavírus e o número de mortes por causa da doença aumentou de 6 para 8. Ana Paula. Obrigada, Edivaldo, pelas suas informações. E ainda falando do Rio, nossas equipes encontraram aglomerações em alguns postos de saúde por causa da vacinação contra a gripe comum. O repórter Guilherme Peixoto está bem distante no Globocop e vai mostrar pra gente. Bom dia, Guilherme. Oi, Ana, bom dia para você e uma boa quinta-feira aos nossos amigos do Bom Dia Brasil que nos acompanham de casa. O Globocop está ao vivo sobrevoando a cidade de Duque de Caxias, um dos maiores municípios da Baixada Fluminense, onde nós encontramos desde cedo uma fila grande de idosos para se vacinar contra a gripe. Alguns chegaram ainda no final da madrugada. Vamos olhar lá para baixo? Gente, a fila é muito grande. Começa na porta desse Centro Municipal de Saúde, que fica no centro de Caxias, onde há muita gente aglomerada. E aí a fila segue por toda a calçada. Agora há pouco estava dobrando a esquina. Aqui do alto, a bordo do Globocop, dá para ver que muitos idosos usam máscaras. A grande maioria não guarda a distância segura da pessoa da frente. Olha só, são vários pontos com idosos aglomerados. Ontem já tinha fila aqui, hoje a fila está ainda maior. Aos poucos vai diminuindo, mas porque essa fila continua lá, do lado de dentro do posto, onde tem mais idosos esperando para receber a vacina, Ana Paula. Pelo menos a gente está vendo ali algumas pessoas respeitando um pouco a distância de um para o outro na fila. Obrigada, viu, Guilherme? E em Belo Horizonte, a suspensão dos trabalhos na Câmara Municipal foi prorrogada porque 15% dos vereadores estão infectados com o novo coronavírus. Vamos lá para BH falar com a Aline Aguiar. Aline, bom dia, que situação, né? Inclusive, o último teste positivo foi ontem. Ana, bom dia para você. Ótimo dia a todos. Dos 40 parlamentares, 6 já testaram positivo para a doença. As atividades na Câmara foram suspensas na semana passada e seriam retomadas hoje. Mas o período de quarentena foi prorrogado por causa dos novos casos. O Carlos Eduardo Alvim está em frente à Câmara e tem os detalhes. Bom dia, Cadu. Oi, Aline, bom dia para você, bom dia, Ana Paula, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Por aqui, tá tudo fechado e o expediente segue suspenso até pelo menos a próxima segunda-feira. A partir da semana que vem, quando as atividades forem retomadas, os funcionários vão trabalhar por tempo indeterminado de casa. O número de servidores aqui na sede do Legislativo vai ser o mínimo possível e as reuniões presenciais dos vereadores seguem suspensas. Entre os parlamentares que testaram positivo para a Covid-19 está a presidente aqui da casa.
Os vereadores infectados estão cumprindo quarentena. E aqui em Belo Horizonte, a limpeza nas áreas externas dos hospitais públicos está sendo reforçada. A prefeitura está usando água sanitária para desinfetar as calçadas e as ruas em frente às unidades. É mais uma medida para tentar conter o avanço da doença aqui na capital mineira. A gente volta com você, Aline. Obrigada, Cadu. E o Ministério Público do Trabalho liberou 11 milhões de reais que estavam bloqueados das contas da mineradora Samarco para que sejam investidos em ações de combate ao coronavírus. Esse dinheiro tinha sido bloqueado para garantir indenizações por danos morais às vítimas, mas foi liberado em caráter emergencial para uso na área da saúde e será destinado a 6 cidades, entre elas Governador Valadares, que é um dos municípios que mais sofreram com a poluição no Rio Doce. Ana. Cobertor curto aí para tantas frentes que têm que ser atacadas, né, Aline? Obrigada, viu? E o estado de Santa Catarina registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Essa informação foi confirmada pelo governador no fim da noite de ontem e o repórter Douglas Márcio tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Douglas. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. A primeira morte por coronavírus em Santa Catarina é de um idoso, um homem de 86 anos. Ele morreu em São José, aqui na Grande Florianópolis. Como você disse, Ana, essa informação foi confirmada ontem, pouco antes da meia-noite, pelo governador do estado, Carlos Moisés, do PSL, numa rede social. Ainda não se tem detalhes como esse homem vinha sendo tratado, nem se ele tinha ou não outra doença além do coronavírus, algo que pudesse agravar o estado de saúde dele. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nesse momento, Santa Catarina tem 122 casos confirmados do novo coronavírus, a maior parte deles aqui em Florianópolis, e em São José, de onde vem essa informação da primeira morte, são 5 casos. Ana. Obrigada, Douglas. E também foi registrada ontem a primeira morte pelo novo coronavírus no Nordeste. Era um paciente do Recife. A Bianca Carvalho traz mais detalhes para a gente. Oi, Bianca. Oi, bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. Um homem de 85 anos que morava na zona oeste do Recife e que morreu ontem pela manhã. De acordo com a Secretaria de Saúde daqui do estado, Ana, ele começou a apresentar sintomas. Que sintomas? Uma tosse seca, uma dificuldade leve para respirar, uma dor no tórax, febre, os sintomas típicos. Na quarta-feira. Na quinta, ele foi atendido numa UPA. Na sexta, foi transferido para um hospital aqui no Recife, que é o hospital referência para atendimentos de pacientes com a Covid-19. Ele, além de ser idoso, um caso típico, também tinha outras doenças crônicas, hipertenso, diabético, problemas no coração. Isso tudo agravou o estado de saúde dele. Aí ele teve um comprometimento na função dos rins, precisou fazer diálise e foi justamente durante a sessão de diálise, ontem pela manhã, que ele infelizmente chegou a morrer. Agora Pernambuco tem 46 casos confirmados, Ana, desses. 30 pessoas estão em isolamento domiciliar, se tratando em casa. 10 pessoas estão internadas em hospitais públicos e particulares. 5 pessoas tiveram cura. Aqui a gente continua dizendo para as pessoas que ficar em casa salva vidas. Então, além dos cuidados de higiene, lavar sempre mãos, se não tiver água e sabão para lavar, passar na medida do possível álcool em gel. Mas, isolamento, ficar em casa salva vidas. É isso que a gente vem dizendo e vai continuar dizendo, Ana. É isso, quem pode tem que ficar em casa, é muito importante nesse momento, né, Bianca? Obrigada. E olha, ao todo, subiu para 60 o número de mortos pela Covid-19 no Brasil, segundo o último balanço feito pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais. Vamos ver aqui como está o mapa do novo coronavírus pelo país. O balanço do Ministério da Saúde registra 57 mortos, 48 em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro e as primeiras mortes no Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Agora, mais tarde, a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro registrou mais 2 mortes e o governo de Santa Catarina confirmou a primeira morte. Com isso, o total de mortos chegou a 60. Os casos confirmados pelo Ministério da Saúde subiram para 2.433. Aí as secretarias de saúde já reportaram outros 134 casos que não entraram aqui e o total, então, agora chega a 2.567.
Ontem, o ministro da Saúde falou pela primeira vez depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que foi contra a boa parte das medidas que o próprio ministério tem defendido. E aí, Juliana, o discurso do ministro da Saúde mudou, né? Ele fez uma adaptação ali. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia a todos. Aquela coisa da saia justa, né, Ana? O ministro da Saúde pensou palavras num tom cuidadoso para não contestar o presidente Bolsonaro e não parecer que estava mudando de opinião. Quem acompanha desde o início a ação do Ministério da Saúde percebeu lá uma dificuldade do ministro. Ele não desautorizou claramente as medidas adotadas por prefeitos e governadores sobre isolamento, mas disse que é preciso ter calma quando se decreta a quarentena. O ministro da Saúde não contestou as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro às medidas de isolamento social. Luiz Henrique Mandetta diz que é preciso ter calma ao se decretar quarentena, que é um remédio amargo a ser usado na hora certa. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional. O ministro diz que o governo vai continuar trabalhando para proteger vidas, mas elogiou o presidente Bolsonaro por chamar a atenção para a economia. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que, se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. Nós da saúde não podemos ser insensíveis, nós entendemos e enxergamos e vemos isso com muita clareza. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada. Mandetta desmentiu boatos de que sairia do governo por discordar das críticas feitas pelo presidente ao isolamento social. Eu vou deixar muito claro, eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível eu ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo. Na entrevista feita pela internet, sem a presença dos jornalistas, os secretários do Ministério da Saúde também foram questionados sobre a opinião do presidente Bolsonaro contra a suspensão das aulas. O presidente chegou a perguntar por que fechar as escolas. Mas essa medida está sendo adotada não só aqui no Brasil, também em 156 países do mundo, de acordo com um levantamento feito pela Unesco. O Ministério já tinha sugerido alternativas, como a antecipação das férias, e está analisando outras possibilidades. Mas os secretários reafirmaram que é preciso evitar aglomerações. E salas de aula costumam ter 25, 30 alunos. A gente está estudando todas as possibilidades. Agora, é uma área de concentração. Hoje faz um mês que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde promete divulgar informações complementares sobre os infectados, pacientes graves, pacientes internados, pacientes que receberam alta e também, Ana, pacientes que foram curados. Um mês, né, Juliana? Estamos no começo dessa caminhada. Agora, é preciso ficar atento num outro ponto, que é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto considerando atividades essenciais, atividades religiosas e até casas lotéricas. Essas não foram as únicas mudanças não, né, Juliana? E aí, quando essas atividades são consideradas essenciais, elas podem funcionar mesmo durante o período de isolamento. De fato, Ana, mas o funcionamento deverá obedecer a determinações do Ministério da Saúde. Vamos saber os detalhes com a repórter Flávia Alvarenga. Bom dia, Flávia.
Oi, Juliana. Bom dia a todos. Com esse decreto, o presidente Jair Bolsonaro acrescenta novos serviços, novas atividades como essenciais e, portanto, poderão voltar a funcionar. Esse decreto, ele apenas atualiza um outro que já tinha sido publicado e entraram 12 atividades, 12 serviços, incluindo aí a questão das missas e dos cultos e também das lotéricas, que poderão voltar a funcionar. Nós destacamos alguns serviços que, portanto, passam a ser considerados essenciais. Atividades médico-periciais relacionadas com a Seguridade Social, fiscalização do trabalho, atividades de pesquisa científicas e de laboratório relacionadas com a pandemia e uma importante, as missas e os cultos que estavam suspensos agora são essenciais, estão no decreto, portanto, podem voltar a ser realizados, mas com a ressalva de que se respeite, como você já disse, todas as recomendações do Ministério da Saúde e também as casas lotéricas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil informou o seguinte: a recomendação e a tendência é que se mantenha do jeito que está, sem missa presencial. Eles vão manter, portanto, o que eles vinham adotando nos últimos dias, para evitar as aglomerações. Ana. Vamos ver como isso vai funcionar na prática, né, Flávia? Porque, por outro lado, temos aí essa decisão agora publicada pelo governo federal, mas os governadores decidiram manter as medidas de restrição à circulação de pessoas nas ruas. Isso mesmo depois daquele discurso do presidente Jair Bolsonaro contra o isolamento. E foi uma decisão conjunta, né, Juliana? Sim, e teve, Ana, uma manifestação firme de um político que também é médico. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi enfático em defender as medidas para conter a pandemia e anunciou um rompimento político com Bolsonaro. Os governadores decidiram manter as restrições para combater a pandemia. Nas palavras do vice-presidente Hamilton Mourão, Bolsonaro se expressou de uma forma que não foi a melhor. Em uma entrevista coletiva ontem, Mourão declarou que o governo defende isolamento e distanciamento social para reduzir a transmissão do novo coronavírus. O presidente buscou colocar, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica, e uma vez que toda a atividade econômica cesse e o país praticamente caia numa anomia, podemos correr o risco de uma forte inquietação social, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Depois do discurso do presidente, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, aliado de Bolsonaro desde as eleições de 2018, anunciou rompimento com o governo. As regras que prevalecerão no estado de Goiás são as regras do meu decreto e as regras definidas pela Organização Mundial de Saúde e o corpo técnico do Ministério da Saúde. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha, respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Os governadores de todos os estados do país reagiram e decidiram marcar uma videoconferência. Só o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, não participou. Juntos, decidiram manter as restrições que já vinham sendo adotadas e reforçaram a necessidade de ajuda financeira da União. O governador do Espírito Santo resumiu o sentimento do grupo. Nós estamos trabalhando numa direção e o presidente da República menosprezou a direção que nós estamos trabalhando, orientado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde e por outros profissionais da área de saúde. E nesse processo de confronto, ele acaba perdendo a possibilidade de liderar, de promover uma coordenação das nossas ações no Brasil, o que nós hoje mais sentimos falta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi convidado a participar da reunião. Depois do encontro, ele defendeu que, nesse momento, a política de isolamento adotada é a única possível. A partir do momento que o governo tiver uma política séria, responsável, olhando com um olhar com mais cuidado, com mais urgência,
esses idosos que vivem nas comunidades e construir uma solução de isolamento para essas pessoas, distante daqueles que vão sair da comunidade para trabalhar ou para a escola e voltar, certamente você tem condição de, daqui a algumas semanas, falar, então agora a gente tem condição de liberar os mais jovens, né, para proteger os mais idosos. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro tinha se reunido com os governadores da região sudeste. Entre os participantes, 2 desafetos políticos de Bolsonaro, Wilson Witzel, do Rio, e João Dória, de São Paulo. Dória pediu para falar e criticou o pronunciamento de Bolsonaro. Estamos aqui, os 4 governadores do Sudeste, em respeito ao Brasil e aos brasileiros. E em respeito, como já mencionei também, ao diálogo e ao entendimento. Mas o senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo. E tem que ser um mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dividir. Bolsonaro respondeu. Subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tens responsabilidade. Não tens altura para criticar um governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa Excelência não é exemplo para ninguém. Os outros governadores da região reforçaram a decisão de continuar seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. A determinação é clara, fiquem em casa. Já os governadores do Nordeste divulgaram uma carta conjunta, declararam que vão continuar adotando medidas preventivas, seguindo orientação de profissionais de saúde. E que a prioridade é cuidar da vida das pessoas, não esquecendo a responsabilidade de administrar as contas públicas. Defenderam que agressões e brigas não vão salvar o país e que o momento, Ana, exige serenidade. É isso. Agora, Juliana, apesar dessa decisão que você mostrou aí, da fala ali bem enfatizando o fato de que é preciso ficar em casa do governador do Rio, nós tivemos agora de manhã uma mudança aí nesse discurso. O governador do Rio, Wilson Witzel, falou por telefone para a TV Globo que se o governo federal não sinalizar ajuda aos empresários, na próxima segunda-feira ele vai avaliar se continua ou não com todas as medidas atuais de restrição no estado. Se o governo federal, até segunda-feira, não apresentar algo que dê esperança para que as pessoas possam saber que não vão morrer de fome e não vão ter um cataclisma nas suas vidas, vai ser muito difícil continuar com essas medidas protetivas. Então, eu fico preocupado, porque se o governo federal não sinalizar que vai ajudar as empresas, se isso não acontecer, nós vamos ter que começar a reduzir as restrições, porque eu não posso pedir para as pessoas ficarem em casa, para as empresas ficarem paralisadas, shoppings ficarem fechados, se o governo federal não fizer a sua parte. Infelizmente, nós vamos ter que tomar outras medidas. É lamentável ver a falta de responsabilidade até o presente momento do governo federal. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia manifestou agora há pouco preocupação com essa declaração do governador Wilson Witzel. Houve mais reações também. A presidente da Comissão de Imunização da Sociedade, Maísa Kairala, reafirmou a importância do isolamento social, disse que o afrouxamento de qualquer das medidas restritivas adotadas pelo governo do estado levará ao aumento da incidência de casos e também do número de mortes pelo coronavírus. A Sociedade Brasileira de Medula Óssea também falou sobre a importância do isolamento social neste momento para evitar o risco de transmissão. Entre outros motivos, ela lembra que há pessoas contaminadas que não apresentam sintomas da doença. O Conselho Regional de Medicina do Rio informou que vai se reunir agora de manhã com o governador para falar da necessidade de manter o isolamento social. Em Brasília, tanto a Câmara quanto o Senado estão usando o sistema remoto para fazer as sessões virtuais. E ontem à noite foram aprovados vários projetos, entre eles a garantia de merenda para os alunos da rede pública, importante nessa situação de calamidade que a gente está vivendo, Juliana. E nesse caso, Ana, a entrega será diretamente para pais ou responsáveis pelos alunos, para que não fiquem sem merenda escolar. Na Câmara, apenas os líderes de partidos e o presidente Rodrigo Maia participaram pessoalmente da sessão. A votação foi virtual. O projeto aprovado permite que estados e municípios poderão transferir merenda escolar diretamente para os pais ou responsáveis por alunos e autoriza telemedicina durante a pandemia de coronavírus.
Também em votação remota, em que senadores votam em casa usando um aplicativo, o Senado aprovou o projeto que autoriza transferência de recursos de fundos de saúde. Estados e municípios poderão destinar o dinheiro para o combate ao coronavírus. O valor liberado pode chegar a 6 bilhões de reais, mas ainda tem que ser votado na Câmara. As principais ações de enfrentamento já anunciadas pela equipe econômica não saíram do papel. Muitas dependem ainda de aprovação do Congresso. O governo ainda não mandou, por exemplo, a proposta para aliviar a situação dos estados. Ela adia o pagamento das dívidas com a União e com bancos públicos, com impacto de 22 bilhões de reais. Diante dessa demora, governadores estão se antecipando e conseguindo decisões favoráveis no Supremo Tribunal Federal para paralisar os pagamentos. 4 estados já conseguiram autorização do Supremo: Bahia, São Paulo, Paraná e Maranhão. Paraíba e o município do Rio de Janeiro pediram, mas ainda não há decisão. Ontem, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória liberando um crédito extraordinário de quase 3 bilhões e meio de reais para enfrentamento da crise. A maioria, 3 bilhões de reais, vão para o Ministério da Cidadania para inclusão de famílias no Bolsa Família. Ana. São decisões que estão demorando a vir, vem a conta-gotas, Juliana, enquanto a pandemia avança rapidamente. E alguns dos economistas mais importantes do país afirmam que a prioridade do governo nessa crise deve ser a proteção ao combate ao coronavírus, para proteger a vida dos brasileiros, e que, para isso, a União precisa aumentar os gastos com programas sociais, suspender a cobrança de impostos e manter os empregos. Você prorroga a data de recolhimento de tributos, você dá mais tempo para você fazer certos tipos de acerto. É isso que é política fiscal, assim, expansionista, né? Você vai aumentar os gastos mesmo, de diversos canais, que é a forma de dar um suporte, de dar um chão para uma economia que ficou sem chão de repente, né? A linha de crédito, obviamente, é uma segunda possibilidade, e aí tem muitas coisas para montar, né? A Alemanha, nas crises anteriores, mostrou uma coisa, criou uma ferramenta que virou clássica, né? Que é criar uma legislação que permita ao governo pagar um pedaço da folha de pagamento das empresas, desde que elas mantenham o emprego. Este é um tipo de programa que você ajuda diretamente as empresas e dar suporte para a população. Em primeiro lugar, está o objetivo de salvar vidas. Em segundo lugar, de pôr dinheiro nas mãos das pessoas, particularmente as de renda mais baixa, as menos favorecidas. Em terceiro lugar, salvar as empresas de uma quebra. Esse é um objetivo terceiro. O primeiro é salvar vidas. O presidente parece dar a impressão de que ele prefere contar os mortos do que contar os desempregados. Que se institua uma renda básica emergencial ampla para as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade econômica, de precariedade econômica, que trabalham no setor informal, que vivem ou que são autônomas ou que têm empregos que não têm segurança suficiente. Enfim, há toda uma rede de proteção social a ser reforçada e o Brasil está, nesse momento, perdendo um tempo precioso. Miriam Leitão, já aqui a postos para conversar um pouco com a gente sobre essas propostas dos economistas. Miriam, bom dia para você. Aliás, economistas que muitos deles sempre defenderam a austeridade fiscal e agora estão mudando o discurso diante da gravidade dessa situação. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, os economistas estão mudando. Por que eles estão mudando? Porque as circunstâncias mudaram. Havia um conflito, sempre houve um conflito entre economistas que acham que é preciso ampliar gasto público e os que acham que era preciso equilibrar as contas públicas. Mas agora esses que a vida inteira, defenderam austeridade fiscal, mudaram. Há um novo consenso entre os economistas. É preciso aumentar o gasto público. A economista Mônica De Bolle, que a gente acabou de ouvir, foi uma das primeiras a alertar que o vento havia mudado. E todos os outros economistas que trabalharam na lei de responsabilidade fiscal, trabalharam na emenda do teto de gastos, dizem, como me disse Armínio Fraga há 2 semanas, numa entrevista que eu fiz na Globo News, essas leis
são rígidas, mas elas têm mecanismos que permitem o aumento do gasto público em momentos de calamidade. Essa é a hora, Ana Paula, essa é a hora que os que acompanham o Bom Dia Brasil, de criar isso que a Mônica de Bolle chamou de renda básica emergencial. E essa renda, o Armínio Fraga fala em atender 100 milhões de brasileiros. É preciso entender que tinha aquele grupo muito pobre que era atendido pela Bolsa Família, que estava sendo diminuído e agora eles voltam a aumentar. Mas tem um grupo grande de brasileiros que se virava, que no meio do desemprego fez um negocinho, iniciou uma atividade até dentro de casa, eram os trabalhadores por conta própria. São 24 milhões de brasileiros e 19 milhões em situação de muita vulnerabilidade. Eles, antes da crise, conseguiam se virar. Agora eles tiveram um colapso da sua capacidade de geração de renda. Então, é preciso fazer imediatamente essa rede de proteção social para proteger os brasileiros desse colapso da renda. Isso não se faz voltando a economia, a atividade, como se a gente não tivesse numa emergência sanitária. É preciso respeitar a emergência sanitária e fazer essa rede de proteção social com recursos públicos, os nossos impostos e a capacidade do governo federal, do Tesouro, até de emissão de moeda, Ana Paula. É preciso botar dinheiro na mão das pessoas, mas também as empresas precisam de ajuda, Miriam. Exatamente, Ana Paula, porque é o mesmo organismo econômico, né? Então, a gente tem empresas, as pequenas e médias empresas, são mais de 90% de todas as empresas do Brasil. E elas têm muito menos capacidade de geração de renda. Tem as empresas informais, que estão na sombra, então é difícil se conectar com essas empresas. Mas o Estado tem que ser capaz de criar linhas de crédito. O economista José Roberto Mendonça de Barros estava falando dos vários mecanismos que podem ser usados. São linhas de crédito com juro zero, juro negativo, renegociação de dívida, apoio às empresas de uma forma geral. Adianta pouco o Banco Central aumentar o que eles chamam de liquidez na economia, ou seja, permitir que os bancos usem mais dinheiro do que antes eles mandavam para o Banco Central, né? Porque os bancos não querem emprestar se eles acham que aumentou o risco. É preciso que o Estado faça isso. Essa é a hora de o Estado estar na economia. O problema é que essa equipe econômica sempre foi muito preparada para privatizar e menos preparada para fazer essa intervenção no Estado. E, Ana Paula, é preciso fazer isso agora e não daqui a uma semana. Nós estamos também numa emergência econômica, numa emergência social. Ana Paula. Verdade. Obrigada, Miriam. Até mais. Intervalo. A seguir, a gente mostra o esforço coordenado de líderes mundiais para combater os impactos econômicos da crise do coronavírus. A reação ao pacote trilionário aprovado ontem à noite para socorrer a economia americana. Os Estados Unidos registram 200 mortes em um único dia. E os números da tragédia na Europa. O total de mortos na Espanha já passa de 4 mil. A gente volta já. 9h11 agora, horário de Brasília. A Espanha anunciou agora há pouco 655 mortes nas últimas 24 horas em consequência do novo coronavírus. Já são mais de 4 mil mortes no país. Cecília Malan fala disso pra gente. Uma taxa altíssima, né, Cecília? Bom dia. Bom dia, Ana. Mas mesmo assim tem um pouquinho de esperança, porque pela primeira vez em uma semana o número de mortos em um único dia caiu. Mesmo assim, o governo espanhol mantém a austeridade no combate ao contágio e ampliou o estado de alarme até o dia 12 de abril. Isso significa que até lá os 47 milhões de espanhóis devem cumprir as regras de isolamento social. O sistema de saúde está sobrecarregado, com mais de 3 mil pacientes da Covid-19 internados em leitos de UTI. O país já tem mais de 50 mil casos confirmados. Situação pior na Europa, só a da Itália, epicentro da pandemia aqui no continente, mas o país também vem registrando uma diminuição no número de mortos, o que traz
de novo, um pouco de esperança. Já aqui no Reino Unido, os casos sobem. O chefe do sistema de saúde disse à rede BBC que os hospitais públicos de Londres estão recebendo uma tsunami de pacientes. São quase 500 mortes e mais de 9 mil casos por aqui. 500 mil voluntários país afora atenderam ao chamado do governo britânico para auxiliar no combate à pandemia. Na Ásia, a Coreia do Sul ligou o alerta para uma segunda onda de contágio, como já fez a China. O país teve mais de 100 casos hoje, a maioria de gente que veio de fora. As autoridades ameaçam agora prender pessoas e deportar estrangeiros que desrespeitarem a regra de ficar em quarentena depois de desembarcar no país. O governo do Japão pediu para que todos fiquem em casa neste fim de semana, depois que a capital Tóquio registrou um aumento no número de casos pelo segundo dia seguido. Aqui no Reino Unido, já estamos há 3 dias no estado de emergência nacional. A ordem é evitar ao máximo sair de casa. Desde ontem, o governo, numa ação coordenada com as operadoras de telefone, vem mandando mensagens de texto com orientações e informações sobre a pandemia. Uma delas diz: novas regras em vigor agora. Você deve ficar em casa. A explicação é simples. O isolamento vai proteger o sistema de saúde e salvar vidas. Enquanto isso, os líderes das maiores economias do mundo vão se reunir hoje por teleconferência para discutir uma resposta conjunta à crise sanitária, financeira e social provocada pelo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde pede mais dinheiro para a produção de material de proteção usado por médicos e enfermeiros. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um fundo de 2 bilhões de dólares para ajudar as nações mais pobres a enfrentar a pandemia. Com as previsões de uma recessão global, os líderes também vão discutir medidas fiscais conjuntas para estimular a economia, que já sente, claro, os efeitos das medidas de isolamento necessárias para conter o contágio. O presidente do Conselho Europeu fala no novo Plano Marshall, numa referência ao programa americano que reconstruiu a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. O parlamento alemão saiu na frente e aprovou ontem um pacote de 750 bilhões de euros para socorrer a economia do país, a maior aqui da Europa. E no Reino Unido, o governo, que já se comprometeu a pagar 80% dos salários de quem ganha até 15 mil reais e não pode mais trabalhar por causa do coronavírus, anuncia logo mais um segundo plano financeiro, dessa vez para ajudar milhões de trabalhadores autônomos. Ana. Obrigada, Cecília. E o número de casos do coronavírus em todo o mundo pode passar de 500 mil nas próximas 24 horas. Pela primeira vez, os Estados Unidos registraram mais de 200 mortes num único dia. E já era tarde da noite quando o Senado americano aprovou o pacote histórico de ajuda para enfrentar essa crise. Vamos ao vivo a Nova York. A Carolina Cimenti tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Carolina. Oi, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, só para a gente ter uma ideia do tamanho desse pacote de mais de 2 trilhões de dólares, ele não é só o maior da história moderna americana, ele é também mais do que o dobro do que foi liberado para ajudar o país a sair da recessão depois da crise em 2009. E esse dinheiro vai ser usado em várias frentes. Ele vai, por exemplo, estender o seguro-desemprego de 6 para 10 meses, com um extra de $600 por mês nos primeiros 4 meses, e vai também incluir os trabalhadores autônomos, que normalmente não têm direito ao seguro-desemprego por aqui. Independentemente disso, todos os americanos que ganham mais de 6 mil, ou melhor dizendo, menos de $6.600 por mês, ou famílias com rendas abaixo de $150 mil por ano, vão receber em maio um cheque. Uma família com 2 filhos, por exemplo, vai receber $3.400, que é o equivalente hoje a R$17 mil. As pequenas empresas e as grandes também vão receber empréstimos, e o que for gasto em salários, aluguéis ou equipamento não vai nem precisar ser devolvido para o governo. E boa parte do recurso, $500 bilhão, vai ajudar empresas aéreas, hospitais, empresas de transporte público, estados e municípios. Isso para começar, porque está todo mundo dizendo, inclusive, Ana, que ainda pode ter um segundo ou terceiro pacote vindo por aí. Agora, Carolina, dá um panorama para a gente de como é que está a pandemia aí nos Estados Unidos. A gente sabe que Nova York, o estado onde você está, é o estado que tem a situação mais crítica, mas outras regiões também preocupam.
Exatamente. Tem uma segunda região começando a preocupar bastante. Só ontem aqui no país foram 247 mortes. Com isso, os Estados Unidos passaram o número de 1.000 mortos por causa do coronavírus. A nova preocupação agora é a cidade de Nova Orleans, no estado da Louisiana, que é considerado o próximo epicentro da pandemia aqui nesse país. O número de casos na cidade está subindo rapidamente. O vírus se espalhou no Carnaval, o famoso Mardi Gras de Nova Orleans, quando ninguém estava se protegendo. Na Califórnia, o governador reforçou a ordem para que todos permaneçam em casa. A maioria dos infectados por lá tem menos de 50 anos e há dezenas de adolescentes doentes. São quase 70 mil casos em todo o país, quase metade deles aqui no estado de Nova York. E ontem, só aqui na cidade de Nova York, aconteceram 80 mortes. Mais mortes do que americanos no Afeganistão em 2020, 2019, 18, 17 e 16, quer dizer, nos últimos anos por lá. A previsão é que até amanhã todos os leitos de UTI do estado de Nova York estejam ocupados. Os hospitais estão vivendo um cenário que os médicos descrevem como apocalíptico. Eles basicamente dizem que todo mundo que chega no hospital está com coronavírus, estão até transferindo outros pacientes para outros hospitais para tratarem, se dedicarem exclusivamente aos infectados. A boa notícia, se é que há uma boa notícia nesse cenário todo, é que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, comemorou discretamente os primeiros resultados do isolamento social. O número de infectados que precisam ser hospitalizados continua crescendo, mas a velocidade diminuiu. No domingo, a previsão era que esse número dobraria a cada 2 dias. Aí, na segunda, ele passou a dobrar a previsão a cada 3,4 dias. Na terça, 4,7 dias. Então, os moradores de Nova York e Washington, a prefeitura e o governo do estado estão pedindo e estão mandando, inclusive, alertas no celular das pessoas, reforçando que o isolamento social está funcionando e pedindo para as pessoas ficarem em casa. Mas o presidente americano Donald Trump, ele continua dizendo que quer suspender esse distanciamento social obrigatório a partir do domingo de Páscoa. E ele diz, inclusive, que a mídia quer que ele mantenha o país parado para prejudicar ele na eleição de novembro, quando ele vai tentar a reeleição, Ana. Bom, a mídia aqui continua lembrando a você de casa o que diz a Organização Mundial de Saúde. Se puder, fique em casa. Obrigada, Carolina, pelas suas informações. E no mercado financeiro, depois de 2 altas seguidas, na expectativa da aprovação desse pacote trilionário de ajuda à economia americana, de que a Carolina falou há pouco, as bolsas internacionais, agora de manhã, estão caindo. Na Ásia, depois de subir 8% ontem, a bolsa de Tóquio fechou em queda de 4,5%. Hong Kong e Xangai, as perdas foram menores. Na Europa, as principais bolsas também estão aqui operando no vermelho. As preocupações com o impacto ainda maior do coronavírus na economia mundial ofuscou a aprovação do pacote de estímulo pelo Senado americano. Os investidores estão de olho na divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que devem sair daqui a pouco. A previsão é de um salto gigantesco no número de desempregados. Ontem, antes da aprovação definitiva do pacote de ajuda, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou em alta de 2,39%. Aqui no Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu bastante, 7,5%. O dólar voltou a fechar em queda e terminou o dia valendo a R$ 5,03. E a gente mostrou ontem que alguns líderes mundiais vêm reforçando a importância das medidas de isolamento social. E novos exemplos dessa postura diante da pandemia vêm de várias partes do mundo. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. The nationwide lockdown is necessary to fundamentally disrupt the chain of transmission across society. That's why we've been asking people to stay at home during this pandemic. संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. We recognize that the need for social distancing, which means keeping 2 meters apart and not gathering in groups, is going to be in place for many more weeks. I have one simple message for New Zealanders today as we head into the next 4 weeks. Stay at home. Поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. A gente volta a seguir com as recomendações dos médicos para as grávidas durante a pandemia do coronavírus.
E ainda a corrente de ajuda aos profissionais autônomos e pequenos comerciantes que viram os clientes desaparecerem nos últimos dias. 9h27 agora, horário de Brasília. A gente volta já. Estamos de volta. As grávidas não estão no grupo de risco do novo coronavírus. Mesmo assim, no meio dessa pandemia, elas precisam seguir uma série de recomendações médicas para garantir a própria saúde e a do bebê. O Zion tem apenas 10 dias de vida. Nasceu neste hospital municipal da Zona Norte do Rio. A Fernanda conta que o parto do filho, em meio à pandemia do coronavírus, exigiu cuidados redobrados. Parentes e amigos até hoje não visitaram o menino para evitar o contágio. Outras pessoas ainda não tiveram contato para a gente estar evitando a aglomeração dentro de casa. Alguns hospitais públicos e privados mudaram o atendimento às gestantes por causa do novo coronavírus. Cancelaram as visitas e permitem a presença de apenas um acompanhante, direito garantido por lei. Segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, mulheres com a Covid-19 podem amamentar, mas devem usar máscara e lavar as mãos antes e depois de tocar o bebê. Gestantes devem ter as mesmas precauções de higiene da população em geral. Lavar bem as mãos com água e sabão, evitar aglomerações e manter distanciamento físico. Se tiverem febre, tosse ou dificuldade para respirar, devem procurar assistência médica. Grávida de 4 meses, a Marina teve autorização da empresa para trabalhar em casa. Estou evitando ao máximo sair de casa, na verdade já desde segunda passada que eu estou em casa, só sair para ir na consulta pré-natal mesmo. Lavando as mãos todo o tempo que eu me lembro. O medo dela era pegar o coronavírus e acabar passando para o bebê. Até o presente momento não existe relato de transmissão vertical, isso é, da mãe para o bebê do coronavírus, nem durante a gestação, através da placenta, nem pelo sangue na hora do parto e nem através do leite materno. Gestantes e bebês não fazem parte do grupo de risco da Covid-19, mas especialistas advertem que, por se tratar de uma doença nova, ainda é cedo para descartar eventuais complicações. A recomendação é ficar atento ao coronavírus, mas também a outras doenças que podem comprometer a saúde de mães e bebês. A ginecologista lembra que no caso do vírus da gripe, grávidas, mães e recém-nascidos fazem parte do grupo de risco e a campanha de vacinação para eles começa no dia 9 de maio. O coronavírus não parece ter sintomas graves nas grávidas, mas o influenza parece ter. E aí, por isso é importante manter todos esses cuidados, evitar aglomerações, de preferência até podem ficar em casa. O ideal é que fiquem em casa. Seguindo falando dos cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, um grupo de universitários e de pesquisadores do Rio de Janeiro começou a usar impressoras 3D para produzir um protetor de rosto para profissionais de saúde. A Fernanda Ruvenar vai mostrar para a gente como é que isso funciona. Fernanda, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É como você falou, né? Alunos, professores, pesquisadores, está todo mundo trabalhando nessa produção de máscaras, de protetores faciais para instituições, para serem doadas para os hospitais aqui do Rio de Janeiro. O mais importante é que elas são feitas aqui, ó, nessas impressoras 3D. Essa parte que vocês estão vendo aí, colorida, amarela, é essa que vai ficar assim, ó, é essa tiara. E olha só, ela fica assim no rosto. A gente encaixa, faz esse encaixe e ela protege toda essa parte. A gente está mostrando aqui para vocês o Laboratório de Artes e Design da PUC-Rio. É importante a gente falar que essas máscaras, esses protetores faciais, elas podem ser higienizadas e isso faz com que elas durem até mais tempo do que aquela outra máscara, que é uma máscara descartável. Existe ainda uma recomendação para que esses protetores faciais, os profissionais de saúde, usem esses protetores faciais por cima ainda daquela máscara que protege só a parte do nariz e da boca.
Essa produção aqui na PUC-Rio e em outras universidades começou na semana passada. Cerca de 100 unidades já foram doadas para o Hospital Universitário da UFRJ. E é importante a gente lembrar que todas essas máscaras que já foram ou que vão ser doadas, elas passam por um protocolo, elas são validadas no Hospital da UFRJ, seguindo as recomendações da Anvisa. Então, é importante a gente falar sobre essa iniciativa muito legal. Vocês estão vendo aqui o pessoal já montando essas máscaras que vão ser doadas para os hospitais aqui do Rio de Janeiro. Ana. Muito bacana, Fernanda. Obrigada pelas suas informações. E olha isso agora, na Paraíba, quem espalhar fake news sobre o novo coronavírus vai ser multado. Essa lei entrou em vigor hoje. O Ítalo de Lucena tem os detalhes pra gente. Quer dizer, Ítalo, bom dia para você. Que informação falsa agora vai pesar no bolso? Vai pesar sim, viu, Ana? E o peso não é pequeno, não. Bom dia para você, muito bom dia a todo mundo que acompanha a gente. A multa estabelecida pelo governo do estado da Paraíba pode ir de R$1.000 até R$10.000. Essa multa vale para aquelas pessoas que espalharem notícias falsas de forma intencional em meios eletrônicos, notícias sobre endemias, epidemias, pandemias, como é o caso do novo coronavírus. Essa lei entrou em vigor hoje, saiu no Diário Oficial de hoje aqui do estado, é de autoria do deputado estadual Wilson Filho, do PTB, que afirmou que a ideia dessa lei é preservar o trabalho da imprensa e também os jornalistas. Ele também lembrou que uma notícia falsa, quando é espalhada, causa instabilidade, também gera danos morais, patrimoniais e, em casos mais extremos, pode gerar até mortes. O valor arrecadado com todas essas multas vai ser empregado em atividades de combate a epidemias aqui mesmo na Paraíba, Ana. Ótima iniciativa, o Brasil inteiro está precisando disso, viu, Ítalo? Obrigada. E nesses tempos de isolamento, muitos trabalhadores autônomos estão, claro, com medo de ficar sem dinheiro. Mas tem um outro lado que está ajudando muita gente. Pessoas que têm salário fixo e decidiram continuar pagando mesmo sem receber o serviço. A Tisa costumava ir ao salão uma vez por semana. Também recebia uma diarista em casa. Agora ficou sem os serviços, mas decidiu continuar pagando esses profissionais. Já que está no custo fixo, não me custa continuar pagando. Para eles, pode fazer muita diferença. E não são as coisas que eu não quero perder, são as pessoas. Porque quem que sabe mais da tua vida que seu cabeleireiro que está ali atrás mexendo seu cabelo, né? A economia é uma máquina, onde uma peça move a outra. E se uma para, compromete toda a engrenagem. Mas nessa hora, tem gente disposta a ajudar para que essa roda continue girando. Por enquanto, Tisa não vai usar a vaga nesse estacionamento que paga por mês, já que está trabalhando em casa. Mas sabe que Marcelo precisa continuar recebendo para poder pagar as despesas fixas. Como você não tem um contrato, eles não são obrigados a pagar. Então fica pela sensibilidade, pelo bom senso de cada um. Se todo mundo só olhar para o seu eu, para dentro de você, o país vai parar. Essa corrente em que quem tem salário fixo decidiu continuar pagando por serviços já previstos no orçamento de casa, vai funcionar direitinho no ateliê da Tatiana. Ela dá aulas de pintura de cerâmica para 30 alunas que não estão mais vindo. E o que elas continuam pagando garante o salário das funcionárias da professora. Fica aqui o recado, né? Porque se puderem ajudar, ajudem, porque para mim isso está sendo uma bênção. É uma corrente do bem. É uma corrente do bem. A gente volta a seguir com a mudança na rotina dos restaurantes para atender os clientes em casa. E a mobilização das usinas para aumentar a produção de álcool 70%, mas está faltando embalagem. A gente volta já, 9h39 agora, horário de Brasília. Um dos poucos serviços que ainda podem funcionar em São Paulo é o de entrega de comida. E aí até restaurantes que nunca fizeram delivery estão se adaptando para continuar funcionando, não é isso, Rodrigo? Os restaurantes funcionando de porta ali quase fechada. Restaurantes, bares, padarias, né? Todos que tiveram aí que se adaptar. E essa procura por esse serviço, por entrega, cresceu tanto que tem até garçom fazendo entrega. Nas ruas esvaziadas, o ronco das motos reverbera. E bicicletas ocupam o caminho dos carros sem disputa. Na cidade em quarentena, os entregadores tentam fazer parte da economia girar. Da zona cerealista. O pessoal não pode sair, pede, né? Agora no aplicativo também tem a opção de entregar em mãos, entregar sem contato físico. Aí tem bastante pessoa que coloca sem contato físico. A gente deixa na portaria e o porteiro manda para eles. A garupa da moto foi a alternativa para não parar de vez.
O serviço de entrega, o delivery, está liberado, assim como o drive-thru. Mas o atendimento presencial e o consumo local estão proibidos nos 20 mil restaurantes, 30 mil bares e nas mais de 5 mil padarias da capital paulista. De uma hora para outra, o Fábio, dono de um restaurante, teve de repensar a logística. Em vez de 11 pessoas trabalhando, apenas 3. E como não pode abrir o salão, a comida vai pelo entregador, que só recebe a sacola depois do álcool borrifado e usando luvas e máscara. Mas o dia de trabalho não rendeu o esperado. Hoje foi ruim. Eu não sei o que aconteceu, mas hoje foi um dia esquisito, viu? Não sei se o pessoal ainda está meio se adaptando, né? Não sei se as pessoas estão ainda cozinhando em casa. Em vez de mesas cheias no almoço do restaurante português, uma barricada de mesas na porta. Apenas os poucos funcionários entram. O cuidado dobrou. Há álcool para as mãos, para as compras, para as embalagens. E há algo que mudou profundamente. Nunca pensamos em fazer delivery, tanto que a gente não estava em nenhum aplicativo, nenhuma plataforma, porque era uma coisa que a casa não queria durante esses 22 anos. Só que agora a situação fez a gente se adaptar. A gente teve que mudar, teve que fazer um esquema de entrega com os funcionários e alguns motoqueiros, parceiros que a gente foi encontrando. O Jonas é garçom há 3 anos, só que hoje passou o dia andando por aqui, pelas ruas do bairro, fazendo entregas. Somente para o hospital onde ele está indo, que fica aqui pertinho do restaurante, foram 30 entregas neste dia. 30 vezes, vim e voltei 30 vezes. Em tempos de reacomodar as coisas, Dona Rosa, fundadora do restaurante com mais de 60 anos, pela primeira vez está distante do negócio e nos dá a lição. A hora é de cuidar. É uma coisa para a gente pensar também um pouquinho, a gente ser mais humana, pensar mais um pouquinho nos outros. É isso que a gente tem que fazer. E não é só agora porque veio o vírus, não. Tem que ser sempre. Mas quem sabe daqui para frente as pessoas melhoram um pouquinho. Né? É isso que eu penso e é isso que eu espero. Para não faltar álcool gel, o Procon de São Paulo está acompanhando as vendas. Dos mais de 500 estabelecimentos comerciais fiscalizados no estado até agora, 75% ainda estão devendo, ainda precisam apresentar as notas fiscais de compra de máscaras e álcool gel para provar que não fizeram nenhum aumento abusivo de preço, viu, Ana? Tem que ficar de olho nessa história dos preços, Rodrigo. E a Anvisa autorizou a venda do álcool líquido 70% em embalagens de até 1 litro. Isso estava proibido desde 2002, mas foi autorizado agora no meio dessa pandemia. E em Pernambuco, as usinas se adaptaram para aumentar a produção do produto, mas está faltando a embalagem para distribuir o álcool. Virou um produto raro nas prateleiras. Recomendado para limpar e esterilizar superfícies em tempos de novo coronavírus, o álcool 70 nunca foi tão procurado. Tanto que as usinas se surpreenderam com as vendas. Nessa, o álcool líquido para limpeza, incluindo o álcool 70, representava menos de 1% de tudo que ia para o mercado. Quase não vendia. Agora, não tem para quem precisa. O cliente que fizer o pedido hoje só vai receber o produto daqui a 27 dias. Em Pernambuco, a única usina que produz álcool a 70% tem capacidade para engarrafar até 20 mil litros do produto por dia. Mas, por enquanto, está fazendo só 10 mil litros. Tem o maquinário, tem funcionário treinado, tem matéria-prima, tem o álcool. Mas o que está faltando para que as máquinas operem na capacidade máxima é a embalagem. A empresa que fornece as garrafas não conseguiu acompanhar o aumento dos pedidos. Quando a gente solicitou dobrar o volume, ele não tinha capacidade de atender. Ele está trabalhando agora em uma nova máquina, botando em operação mais uma, porque tem que fazer o molde. A usina está se preparando para dobrar a distribuição do álcool 70. Já encomendou mais uma linha de produção e está treinando os funcionários para preencher os 3 turnos nos 7 dias da semana. Estamos trabalhando, entramos no 2º turno, estamos fazendo uma média de 10 mil garrafas por dia e estamos já entrando no 3º turno, treinando para chegar a uma produção de 20 mil garrafas por dia. Jaqueline Brasil, já que apostos é hora de previsão do tempo. Jaqueline, bom dia. O que você destaca para hoje? Oi, Ana. Bom dia para você.
E bom dia para todos. 2 destaques principais hoje. Tempo firme e seco no centro-sul do país e previsão de chuva no centro-norte. Vamos começar pela chuva, até porque tem risco de temporal no interior nordestino, especialmente no Piauí, passando pelo Ceará, avançando por Pernambuco até Sergipe. E é esse sistema aqui, o cavado, que é uma forte corrente de ventos que vai provocar essa chuva. Na Bahia, a chuva deve ser menos intensa. Temos imagens ao vivo. Salvador, que amanheceu com chuva, agora deu uma trégua, mas as pistas estão bem molhadas. Vai voltar a chover, viu? Máxima de 29 graus. O tempo fica firme no norte só em Roraima. E no centro-oeste, destaque para Goiás e Mato Grosso. Agora, na área em amarelo do mapa, a quinta-feira vai ser ensolarada. No Rio, no Espírito Santo, aqui em São Paulo e em Minas. Vamos dar um pulinho em Belo Horizonte. Temos céu azul com algumas nuvens, não vai chover, máxima de 28 graus. E essa é a mesma condição para toda a região sul. A massa de ar seco ganhou mais força e não deixa nenhuma frente fria chegar por aqui, viu, Ana? Agora, esse tempo seco também pode causar problemas, né, Jaqueline? Ana, principalmente quem tem problema respiratório sabe bem disso, né? O ar deve ficar seco nessas cidades que estão na área alaranjada do mapa. Então, em parte do sul do país, no interior de São Paulo, lá em cima em Roraima e também em cidades do Nordeste. A umidade relativa do ar pode ficar entre 30% e 20%. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, temos aí uma manhã bonita, o sol brilhando, vai esquentar no meio da tarde, 33 graus, e aí a umidade cai para 25%. A dica, além de beber muita água, a gente sempre fala, é colocar balde de água nos cantos da casa para umidificar o ambiente e não esqueça também de abrir as janelas para dar aquela ventilada. Vamos dar uma olhada nas máximas de hoje. Porto Alegre e Cuiabá com máxima de 31, 30 no Rio, 32 em Fortaleza, 29 em Manaus. E aqui em São Paulo, máxima de 27. A tendência para os próximos dias é que esquente mais, viu? Batendo os 30 graus no fim de semana. E vai ser bem parecido com o que vai acontecer em Porto Alegre. A temperatura vai subir, domingo 32, em Brasília também vai ficar bem quente aí à tarde, né? E no Rio de Janeiro também, amanhã 31, sábado 32 e no domingo, Ana, 34 graus. Amanhã eu conto mais para você. Amanhã a gente atualiza. Obrigada, Jaqueline. Tchau. E a seguir, um número que acabou de ser divulgado mostra o impacto assustador do coronavírus na economia americana. Um número recorde de pessoas entrou com pedido de seguro-desemprego na semana passada. E ainda, enquanto os jogos não acontecem, a chama olímpica vai ficar exposta na cidade que foi devastada por um acidente nuclear. Agora, 9h53, horário de Brasília, a gente volta já. Estamos de volta com a informação de que o governo de Goiás confirmou agora de manhã a primeira morte por Covid-19 no estado. Essa é também a primeira morte na região centro-oeste. A vítima estava internada num hospital particular. É uma mulher de 66 anos que era hipertensa, diabética e estava com dengue. Agora o Brasil tem 61 mortes confirmadas. Vamos voltar agora para Nova York, porque acaba de sair o número dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é um dos indicadores mais importantes da economia americana. Carolina Cimente aqui de volta. Carolina, e esse número de pedidos explodiu. Recorde histórico, Ana. 3.280.000 pessoas entraram com pedido de auxílio-desemprego nessa última semana, depois que lojas, restaurantes, bares, salões de beleza, academias, enfim, tudo que não é considerado serviço essencial foi obrigado, então, a fechar as portas. O último recorde tinha sido em 1982, quando pouco menos de 700.000 pessoas pediram auxílio-desemprego. Esse número ele é muito importante aqui, porque ele indica o quanto a economia está aquecida. Ele sai toda semana e antes da pandemia ele ficava em torno de 200.000 pessoas por semana. O desemprego, claro, estava baixo aqui nos Estados Unidos. Se sabia que essa variação seria grande, os analistas já falavam em um número que iria de 1 a 4 milhões de pedidos de auxílio.
Com mais de 3 milhões, então, o cenário ficou mais próximo do pior possível. E tem expectativa de que esse número vai aumentar, que pessoas vão continuar pedindo auxílio-desemprego, que ele aumente ainda em mais 1 milhão, pelo menos, nos próximos dias. As principais bolsas europeias já estavam operando no vermelho, aumentaram as perdas depois desse anúncio e também estão caindo os índices futuros da bolsa aqui de Nova York, que apontam como vai ser o dia do mercado por aqui. Mais uma informação, Carolina, complementando aí, é que acabou de sair também o resultado do PIB dos Estados Unidos no ano passado, em 2019. Foi um crescimento de 2,3% em 2019, antes da pandemia do coronavírus. Obrigada, Carolina. E uma última informação é que, por causa do adiamento das Olimpíadas, o revezamento da tocha também foi suspenso. Enquanto ainda se discute uma data nova para a realização dos Jogos, a chama olímpica, que já estava no Japão, vai ficar exposta em Fukushima, a região que foi devastada por aquele acidente nuclear em 2011. E a chama deve permanecer lá até que o revezamento recomece e aí sim vai percorrer todo o Japão até chegar à capital Tóquio, sede dos Jogos. Bom Dia Brasil essa quinta-feira, chegando ao fim. Até amanhã. Bom, Ana, minhas colegas aí, o turismo parou, né? E aqui no estado de São Paulo, as atividades caíram 80%. Na região metropolitana, o setor gera 350 mil empregos diretos. O AMB, que abrigava grandes feiras e recebia mais de 3 milhões de pessoas por ano, está virando um hospital, como já falamos aqui. Os representantes de empregados e empregadores do turismo do estado fecharam um acordo. Abriram a possibilidade de redução temporária de salários e também a suspensão dos contratos por até 4 meses, substituindo os salários por abonos de pelo menos metade da renda. A gente vai acompanhando. Uma boa quinta-feira para todos aí na medida do possível e até amanhã. E tem tudo a ver com o que você está falando, Rodrigo. Com o coronavírus, o Banco Central passou a prever que o total das riquezas do país em 2020, o PIB, será 0. Em dezembro, a previsão era de alta de 2,2%. Boa quinta para todos. Olha só, a quarentena está fazendo a gente mudar muita coisa que antes era comum, né? A comemoração de aniversário, por exemplo, agora está sendo de um jeito diferente. A Helena faz 6 anos hoje e ia ganhar uma festa no sábado, mas a comemoração teve que ser cancelada e ela ganhou uma comemoração virtual. Teve parabéns dos artistas que iam se apresentar na festa e também dos amigos que se reuniram numa transmissão pelas redes sociais. O que não pode é deixar passar em branco, né? Nesse momento, a gente tem que ficar longe fisicamente, mas manter os corações conectados. Parabéns para a Helena, parabéns para os aniversariantes do dia e a gente se encontra amanhã. Vamos nos adaptando, não é isso, Cecília? Parabéns, Helena. Exatamente. E seguindo o exemplo que chega de vários outros países, o Reino Unido também se organiza para homenagear os profissionais da saúde que estão na linha de frente com aplausos. Hoje, das varandas, das janelas, dos terraços, dos jardins de casa, o gesto coletivo está marcado para as 8 da noite daqui, 5 da tarde, horário de Brasília. Espero que eles se sintam abraçados de longe. Até amanhã, gente. Sempre um gesto muito emocionante, né? Obrigada, Cecília. Você de casa fica agora com o combate ao coronavírus e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Ótimo dia e até lá.